Olá, pessoal! Mais um momento do nosso encontro, o destrinchar da teoria prática na sala de aula, com nova repaginada, não é isso? A partir desse momento, a gente está trabalhando com os estudos teóricos, as experiências exitosas e compartilhando com vocês. Iniciamos agora o nosso segundo semestre e agora eu retomo com o meu projeto. Lembra que desde o início do ano letivo eu trago uma proposta de atividades diversificadas, interdisciplinar, acompanhada por uma tabelinha que eu já compartilhei com vocês, que é a proposta do meu trabalho anual que eu faço com os temas transversais, com os projetos e as sequências didáticas, dando continuidade nesse semestre ao nosso projeto integrador, que foi sobre a água, que já fizemos a primeira produção científica com as crianças. Hoje eu vou compartilhar com vocês o resultado do desempenho da minha turma. Fechamos o primeiro semestre com o resultado seguinte: 17 alunos no terceiro ano B. Desses 17 alunos, eu tenho no nível alfabético 13 alunos alfabéticos, 2 alunos silábicos alfabéticos e 2 alunos silábicos com valor sonoro. Eu tenho como desafio agora 4 alunos para fechar o momento do segundo semestre com 100% de alunos alfabetizados. Então, o meu foco está nos alunos, 13 que já estão alfabéticos, tem alunos alfabéticos ortográficos com ótima fluência e ótima escrita. E agora o foco e o desafio estão em 4 alunos, que são os 2 silábicos alfabéticos e os 2 silábicos com valor sonoro. Veja que eu estou já chegando aos 100% a partir daquela proposta que eu te falei, fundamentada nas teorias de David Ausubel, tá? Fundamentada na teoria de John Dewey e nos demais teóricos que eu venho desenvolvendo, em colaboração, integrado com a proposta do nosso referencial curricular da rede, a nossa base, a BNCC e as diretrizes curriculares, assim como os estudos que eu venho realizando no meu HTPI e nos estudos que eu tenho da minha formação com a nossa orientadora de formação em serviço. Bacana? Olha que legal hoje. Eu quero compartilhar a primeira produção daquela tabelinha que eu trabalho sempre no início do ano letivo até o final do ano, contemplando as diversas áreas do conhecimento, tá? Dentro daquelas unidades temáticas do eixo curricular, a partir da nossa organização com o sistema de avaliação e o acompanhamento do nosso sistema SIGEDUC, com as fichas de acompanhamento, dando prioridade às habilidades essenciais e que os alunos precisam consolidar dentro de um olhar pedagógico, com a recomposição dessa aprendizagem, com as atividades interdisciplinar, as atividades permanentes e diversificadas, com os projetos e as sequências didáticas, seguindo aquela programação que eu tenho a semana inteira para desenvolver o meu plano, o meu planejamento, o meu plano de ensino, meu plano de aula e a minha proposta de atividade para sanar as dificuldades dessas crianças. Então, seguindo aquela programação, eu vou dar sequência hoje com vocês a continuidade do meu projeto integrador Água, seguindo sempre o estudo a partir dos teóricos e pondo em prática. Por isso o destrinchar na sala de aula da teoria à prática. Bacana?
Vem comigo agora que você vai ver como é que eu vou. Eu quero mostrar para vocês a primeira produção. Lembra que quando eu defini com a turma, em conjunto com eles, qual seria o projeto integrador que iríamos desenvolver na sala de aula, com foco no conhecimento científico, eu trouxe como base 3 propostas bacanas, tá? De projetos integrador que você vai ter, ó. Eu uso como base teórica nos meus estudos de HTPI essa coleção, tá? De Lilian Bansi. É uma coleção bacana de projetos integrador, tá? Ó, daqui eu tiro as minhas ideias, as minhas propostas, compartilho com eles, fechamos um acordo e seguimos qual projeto integrador. Escolhemos o projeto Água diante da problemática que a gente tem na nossa instituição. Porque a nossa comunidade, ela tem uns lençóis freáticos diversificados. A nossa escola, ela não tem água potável, um poço. Ela é uma escola da zona rural, com difícil acesso e também com essa dificuldade de água. Então, o projeto partiu dessa necessidade e desse problema. Por isso que trabalhamos com desafios de situações, problemas, e escolhemos a água por ter a nossa comunidade não dispõe de água potável. A nossa escola é abastecida por carro-pipa. A água consumida vem de outro local. Então, a ideia foi, que tal investigar de onde vem essa água? E temos como tema da nossa proposta de trabalho, com nosso projeto, curiosidade investigativa ou fenômenos naturais. Nessa curiosidade por que a água do vizinho, o vizinho próximo da escola tem um poço e a água do poço do vizinho é doce. E por que a água do outro vizinho é salgada? E por que a escola não tem um poço artesiano? Já fizeram alguma tentativa para cavar um poço na escola? Para saber se a água que tem na escola, desse poço, vai ser doce ou salgada? Eis a questão. Foi a partir daí que a gente transformou esses questionamentos, essas hipóteses, em estudo científico com o tema desse projeto, com essa curiosidade. Por quê? Porque o objetivo era transformar o problema real em um laboratório vivo de estudo e de pesquisa. Como o projeto era curiosidade científica, a gente começou com esse tema, o mistério da água. Por que a água do nosso vizinho é doce e por que a água do outro vizinho é salgada? E se cavarmos um poço na escola, qual a probabilidade dessa água ser doce ou salgada? E a partir desse momento, se tivéssemos um poço artesiano na escola, a gente não ia ficar dependente de um abastecimento de carro-pipa. Então foi levantado estas questões, estas problemáticas e levantamento dessas hipóteses que a partir daí o projeto começou a existir. Começamos logo no início fazendo o estudo das competências. E aí pegamos como proposta de trabalho as primeiras competências que foram selecionadas para esse projeto. Então, começamos pela competência 1 da nossa base, que é se apropriar do conhecimento historicamente construído, valorizar e usar esse conhecimento para a melhoria da qualidade de vida do sujeito e de uma sociedade e de uma comunidade. Na segunda competência foi o conhecimento científico. Priorizamos essa segunda competência, conhecimento científico, investigar, questionar e problematizar
E aí contextualizamos com a realidade da nossa escola, que é essa falta d'água e essa dependência de abastecimento de carro-pipa. E como terceira competência, escolhemos a 3, capacidade de comunicação, dialogar em múltiplas linguagens e escrita. Por quê? Porque o projeto ele vai trabalhar com as áreas de conhecimento e os eixos temáticos. Legal? Então, como o objetivo de aprendizagem era desenvolver o pensamento crítico e científico, pensar sobre as coisas que estão ao nosso redor, discutir sobre os problemas que estão ao nosso meio, problemas reais, construir conhecimento a partir de uma dificuldade ou de uma problemática de uma realidade, a água veio para construir essa linha de trabalho com o nosso projeto. E o bacana de tudo é que a gente já fez assim, um estudo desde o início do ano. Comecei com essa primeira competência, que é se apropriar do conhecimento. Então, caminhamos pelo estudo da água, a partir dessa construção do ciclo da água, do que é uma água potável, de como é o momento que vamos trabalhar com todo o conhecimento. E para isso a gente escolheu as coleções de projetos integradores que traz todo um estudo sobre a água no planeta. E olha que bacana, eu vou compartilhar com vocês agora a primeira produção de livros que essas crianças já construíram. E o bacana é que a gente pôde contextualizar e fazer uma a interdisciplinaridade deste conhecimento com esse projeto integrador com a matemática, as ciências, a arte. Por quê? Porque o nosso objetivo é esse mesmo, é trazer a ciência, tá? Contextualizando com o conhecimento da arte, da história, da geografia, do português e do letramento matemático. Isso aí é uma produção bacana, com desafios matemáticos, com a temática da água, que essa é a primeira produção. Vem comigo que eu vou compartilhar agora a primeira produção.